Olá galera, tudo bem com vocês? O último vídeo vocês deram uma visitada internamente na nossa casa, espero que vocês tenham gostado. Hoje nós vamos trabalhar outra situação, nós vamos trabalhar um pouquinho da metodologia que a gente utilizou, da mescla e tudo mais. Então a Letícia vai explicar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo aí e como é que é essa técnica que nós utilizamos. Olá, então a técnica que foi utilizada para construir a casa é o COB, que é uma das técnicas mais antigas que existem de construção. O COB, então, ele é formado por barro, palha e água, basicamente. Daí, nessa nossa mistura, por conta do tipo do solo que a gente tem aqui, a gente acabou adicionando a areia. Então, falando um pouquinho da técnica do COB, ela tem algumas curiosidades. Então, o COB, ela é altamente moldável, é uma técnica que a gente trabalha com as mãos, então podem ser esculpidas, a gente pode trabalhar com garrafas para fazer entradas de luz na casa, enfim, ela tem essa característica muito artística na parede, na construção da parede. Também podem ser construídas algumas mobílias da casa, a gente fez um banquinho de barro dentro da casa também com essa técnica. Então ela não pode estar em contato com o solo, né? Precisa ter uma camada de pedra, enfim, a gente utilizou a pedra, mas é alguma coisa que ela não esteja em contato com o solo. O COB também, ele é a prova de fogo, isso é muito interessante, e também ela é contra abalo sísmico, então é uma técnica muito resistente. O COB, ele também nos auxilia muito na questão acústica da casa. E sem contar que a gente também pode trabalhar muito com a nossa criatividade, enfim, a imaginação rola solta. Então a proposta de hoje é nós mostrar o lugar que a gente vai aplicar esse COB, né? Como a Letícia estava falando, nós podemos trabalhar com várias espessuras de parede. No caso da nossa casa, nós trabalhamos com uma espessura média de 45 centímetros. Então a gente não utilizou bambu ou estruturas de madeira por dentro, nós só colocamos vidros e outros tipos de garrafas, né? No caso de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar um sistema de pau a pique, onde existe uma estrutura de bambu que suporta e que vai dar sustentação para o barro, porque a nossa parede vai ser mais fina. Nós não vamos trabalhar com uma parede tão espessa, vamos trabalhar com uma parede de mais ou menos 15 a 20 centímetros, né? E por isso que é interessante você utilizar o bambu como sendo um dos estruturais aí na parede. Também vai ser possível colocar garrafa, também vai ser possível colocar outros materiais para a questão decorativa, de agregação. Mas o legal é que com uma parede mais fina você tem menos material, você tem mais velocidade no processo e também te dá uma garantia de que a parede vai ser mais resistente. Agora então nós vamos para a parte prática, a gente vai mostrar como que se faz a mistura do COB. Então essa mistura ela é feita com os pés e eu vou mostrar um pouquinho dos materiais que a gente vai utilizar aqui, das ferramentas. Então nós temos uma lona, ali nós temos então a água, o esterco de vaca, o solo, a areia, a palha e aqui nós temos essas ferramentas que a gente vai usar então, a enxada, a pá, o facão e um gás. Legal, então vamos para a mistura já. E conforme a gente vai colocando os materiais, eu vou explicando um pouquinho por que nós estamos utilizando. O mais importante e interessante dos materiais é o solo, né? A gente coletou esse solo aqui na nossa propriedade. A única coisa que aconteceu de diferente foi que a gente peneirou. E claro, a gente não utilizou os primeiros 10 centímetros de camada, que é a camada superior de solo, porque tem muita matéria orgânica e isso não é interessante para a bioconstrução. Então aqui a quantidade que nós estamos utilizando é de 6 pás de solo. E aí a gente vai espalhar um pouquinho aqui. Vamos buscar o outro ingrediente que entrou na mistura nossa aqui. E eu vou explicar um pouquinho por quê. Que é areia. Nós colocamos 9 pás de areia. Por que nós colocamos areia junto aqui? O nosso solo é muito, muito argiloso. Então se nós não utilizarmos a areia como estabilizador dessa mistura, nós vamos ter trinca muito grande na parede. Por isso que nós tivemos que utilizar mais areia do que solo. Então vamos colocar a areia aqui junto. Muito bem, foram 6 pás de solo, 9 de areia. Agora vamos para outro ingrediente fundamental e importante, que é o esterco de vaca. O esterco de vaca, na verdade, ele já passou o processo fermentativo dele. Esse esterco deve ter pelo menos uns 20, 30 dias.
E ele vai ser adicionado aqui dentro dessa mistura para ele dar a plasticidade que a Letícia estava falando. Olha só, eu peguei um pouquinho de material e estou moldando ele aqui na minha mão. Então, o esterco de vaca que vai dar toda a plasticidade para o cobre. Pode ser utilizado outros materiais, por exemplo, cinza, um material que pode substituir o esterco se você não tem em casa, ou cal hidratado. E aqui nós estamos utilizando 3 pás de esterco. Então foram 6 de terra, 9 de areia e 3 pás de esterco. E aí agora a próxima etapa é nós fazer uma mistura homogênea desse material. Agora então a gente já fez a mistura desse material seco e vamos começar a adicionar a água. Lembrando, galera, que a água nós temos que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes o material está bem seco, então ele vai absorver mais água, muitas vezes ele está úmido. Como no nosso caso aqui, a gente está com a areia um pouco úmida, com o solo um pouco úmido, então a gente vai com calma nessa quantidade. Por isso que nós não vamos passar para vocês a quantia em litros, tá? Nós vamos passando como é que fica essa questão aqui, conforme a gente vai fazendo o pisoteio do material. Agora a Letícia já vai adicionar um pouco mais. E você pode ir puxando o material com o pé, adicionando água, cobrindo e vai sentindo. O legal é que ele vai chegar num momento que ele vai se tornar um barro mesmo. E aí a gente começa a tomar cuidado a partir daí. Muito bem, galera, aqui a gente fez a mistura já com a água, já chegamos no ponto de começar a adicionar a palha, mas antes disso é legal a gente fazer uma observação, sempre pegar um punhado aqui, um punhado lá, ver se ele está com a mesma textura, com a mesma umidade. E como é que vocês vão saber se não passou do ponto da água? Vocês pegam um punhado e aí você tem que espremer ele. Se ele vazar água, é porque tem muita água na mistura, aí você vai ter que adicionar material seco. Se ele não vazar água como aconteceu aqui, é porque tá legal, tá bacana e tá no ponto bom. A gente preparou já a palha picada, lembrando que a palha tem que ser de feno ou de brasteva de trigo ou uma palha de aveia, de azevém, mas contanto que seja de uma planta que forma longos braços assim, e aí o legal é a gente picar ela de mais ou menos 10, 12 centímetros. Então vamos adicionar a palha que já está picada aqui, tá pronto, e vamos seguir a mistura. Bacana, galera, é não deixar bolinhas de palha, tá? Sempre deixar ela bem espalhadinha, para que depois na hora do pisoteio facilite o nosso trabalho. Muito bem, galera, então a gente acabou de finalizar a mistura. Aqui foram colocadas a palha, a areia, o esterco e o solo. E claro, a água a gente foi adicionando conforme a necessidade. E lembrando que a palha nessa mistura aqui vai fazer todo o trabalho de se entrelaçar e ligar cada punhado com o outro. E vai fazer com que a parede fique muito forte. E para nós saber se está bem misturado, tem um detalhezinho legal. Você pode chegar, pegar um maço de barro aqui e abrir ele. Ele vai se apresentar com essas fibras no meio. Bacana você pegar em vários pontos, ver se ele está com a mesma característica, né? A questão da elasticidade, da plasticidade desse material é muito legal. Ele é muito parecido com uma massa de modelar. Então você consegue deixar ele bem moldável com as marcas da tua mão e tal. É mais ou menos essa característica aqui. E agora a gente vai fazer um pequeno teste, que é o teste da bola aqui que a gente faz para ver se a quantia de materiais assim está bem equilibrada, ou seja, se não tem muita argila, se não tem muita areia. O legal é você fazer uma bola mais ou menos do tamanho da sua mão
e na altura da cintura você larga ela no chão. Se essa bola se espatifar, perder pedaços, é porque ela está muito arenosa. Se ela ficar muito formadinha, como você fez na sua mão, é porque tem muita argila. E o legal dela é que ela se espalha um pouco e apresenta algumas pequenas trincas, como ela está apresentando aqui. Vocês podem ver, ela vai ter pequenas trincas naquela bola que você fez. Então esse é o ponto ideal, o ponto legal da nossa massa para já aplicar na parede. E agora a gente vai passar ela para um balde e vamos levar para a parede para fazer a aplicação de fato. A gente recolhe uma quantia, já podem colocar no balde e vamos para lá. A Letícia vai pegar o regador também e a gente segue para a parede. Então mais ou menos isso agora, só para a gente fazer uma amostra para vocês. Vamos para a parede. A gente vai fazer o pau a pique, como nós havíamos falado. Então essa é a parede. Essa parede aqui é uma parede bem legal, tem um monte de história. As visitações que vêm aqui para a bioconstrução fazem a experiência da bioconstrução aqui nesse lugar. Então tem mãos de muitas pessoas aqui. E a gente vai dar sequência aqueles pedaços para cima. Então, vocês podem ver que são bambus que foram entrelaçados. A gente vai umedecer esse lugar aqui, porque como o nosso material está úmido, se nós colocarmos ele numa parede seca, ele não vai ter aderência. Então a gente tem que fazer a umidificação do local. E aí você pode fazer no bambu, na parede de barro, deixar bem molhadinho para que a cola aconteça de fato. Por dentro também. Aí já está legal. Bacana nesse caso aqui do pau a pique, é a gente fazer em dupla pelo menos, né? Aí uma pessoa vai por dentro, uma pessoa vai por fora. A gente tá com um massinho de barro aqui e a gente vai estar juntando os dois com a ponta do dedo, fixar ele bastante para que ele entre em todos os lugarzinhos, todas as frestas que o material anterior deixou, que a parede está apresentando. E a gente vai já também moldando ao mesmo tempo. Então você pode passar a mão, fazer com que ele desça um pouquinho na parede que estava aguardando esse material novo chegar. E aí você pode deixar pequenos furos com a ponta do seu dedo para que o próximo punhado de barro entre e se misture e forme uma parede única, né? Sem divisão. Mais um punhadinho. Bem, galera, então a gente fez um pequeno pedaço de parede para mostrar para vocês como é que é o processo. E claro, a gente agora chegou na parte de finalização. Por que nós vamos deixar ele rugoso assim? Porque daqui a pouco vai vir um reboco por fora disso aqui. Então é importante que você deixe a parede rugosa. Claro que o formato e tudo mais você pode escolher do jeito que você quiser, né? E legal também que a gente deixa aqui em cima os furos dos dedos para que a próxima camada consiga adentrar aqui nesses furinhos e fazer uma conexão bem legal com essa parte que a gente vai deixar assim. Legal? Tem um instrumento que eu vou pegar para vocês, que é o garfo. A Letícia, faz favor, pega lá para nós. O garfo que é também uma ferramenta que, no caso, se você deixou a parede muito lisa, você pode utilizar ele para deixar pequenas ranhuras, para que depois, na hora do reboco, esse material se faça uma aderência legal. Então, no caso aqui, você pode fazer enquanto ela está úmida ainda, né? Pode deixar algumas ranhuras. A palha vai ser normal, ela está aparecendo, tá? É isso mesmo. E aí aqui nessas ranhuras que o material vai estar se aderindo. Então isso é bacana você também fazer. Claro que depois você pode fazer com ela seca, no caso aqui embaixo, né? A gente pode fazer esse mesmo trabalho com a parede seca. Ele também vai deixar as ranhuras, talvez fique mais fácil, isso é uma questão de escolha de cada pessoa, né? E o legal é você fazer tipo um xadrez na parede, porque aí o material vai se aderir, vai ter uma aderência bem legal. Quanto a palhada que fica aqui não tem problema, porque as camadas de reboco vão cobrir esse material aqui, ele vai acabar ficando uma parede bem lisinha e bem bacana para depois receber a tinta. Então, para vocês ficarem ligados, galera, no próximo episódio a gente vai estar trabalhando
reboco natural. Nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais que compõem o nosso reboco e vamos fazer a aplicação dele na parede, beleza? Então, fica o convite para vocês nos acompanharem no próximo episódio. Curtam, compartilhem, acessem as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Até uma próxima. Até mais.